Fala, doutor. Oferecimento. Beleza. Unite, preparando para o mundo todos os dias. Joia, joia. Fala, doutor especial na sexta, sua saúde bucal. Para tanto, para sabermos mais a respeito dos nossos dentes, vamos saber com o odontólogo, professor do curso de odontologia da Unite, doutor Tauan Rosa, para saber e aproveitar e conversar sobre estética facial, por exemplo, que está na moda, né? A gente ouve falar tanto a odontologia na saúde bucal. Doutor Tauan, seja muito bem-vindo. Jovem, obrigado. Né, doutor? Olha muito só, obrigado. Jovem professor e sabendo tanto da odontologia. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, tá? Maravilha. Vamos saber então, gente, vamos colocar na tela, doutor Tauan, as perguntas dos nossos telespectadores. André Luiz Coroa do Meio Aracaju. Quantas vezes por dia eu devo escovar os dentes? O André, doutor Tauan. Interessante, eu acho que essa é a pergunta que os pacientes mais fazem pra gente, né? E é importante sempre lembrar que, no mínimo 3 vezes ao dia, todos nós devemos fazer a higienização bucal e escovar os dentes, né? O ideal é que seja feito sempre após as refeições, tá? Mas quando a gente fala em saúde bucal, o tempo que os resíduos de alimentos e as bactérias ficam em contato com os nossos dentes é muito importante. Então, a escovação noturna, a gente sempre fala que ela é imprescindível. O paciente deve escovar os dentes sempre antes de dormir, tá? O ideal sempre após as refeições, em média 3 vezes ao dia. Eu vou aproveitar a carona, vou te perguntar uma coisa que eu já habitualmente faço uso de um equipamentozinho que limpa a língua. Sim. E quando eu uso esse equipamento, ele é metalizado e tal, eu percebo quantos resíduos saem, doutor, da minha língua. Também é importante, dá para juntar com a escovação? Isso, além da escovação dos dentes, a gente precisa limpar toda a cavidade oral. Então, a limpeza da língua, né, a remoção da saburra lingual, que é formada por células mortas, resíduos de alimentos também, esse é um dos principais fatores contribuintes para o mau hálito. Então, sim. é fundamental escovar também a língua. A gente pode usar a própria escova para fazer essa limpeza, mas também podemos utilizar alguns artifícios, como raspadores ou limpadores linguais, como esse que você usa. Legal. Correto. É bom saber disso. Já coloquei a minha dúvida também para você esclarecer. Doutor, Bianca Souza é da Barra dos Coqueiros. Ela pergunta, quais os tratamentos mais comuns de estética facial? Essa, doutor Tauan, é uma pergunta recorrente. Muita gente tem essa dúvida. Isso, que está em alta, né? A estética facial, a busca por estética. E a odontologia hoje vai muito além da cavidade oral, né? Nós trabalhamos em toda a face e também com a estética facial, a estética orofacial. E os procedimentos mais procurados pelos pacientes, sem dúvida, seria a aplicação da toxina botulínica, né? O Botox, para diminuir as expressões faciais, as marcas, as rugas, e os preenchimentos com ácido hialurônico e outros bioestimuladores, que além de suavizar as marcas de expressão, hoje a gente também usa como prevenção, tá, para futuras marcas e danos a esses tecidos. Prevenção também, doutor? Também. Sim. Por isso que você vê muitos jovens, inclusive, nos ambulatórios, nos consultórios, Isso. realizando esse tipo de procedimento. A gente acha que é exagero quando se vai ver uma prevenção. Sempre que a gente fala de prevenção, né, é tentar diminuir um dano futuro. Né? Então, o ideal é que a gente comece a cuidar desses tecidos previamente à formação das rugas. Então, essa é a ideia da prevenção e essa é a busca atual também dos jovens por esses procedimentos. E sempre um especialista, como a gente acabou de falar agora, o quanto é importante, né, doutor? Você saber escolher o profissional corretamente. Próxima dúvida, por gentileza, a pergunta desta feita é em Almirante Tamandaré, Aracaju, aqui no bairro de Almirante Tamandaré, a Mariana Teles. Como escolher a escova de dentes ideal e qual é o momento certo de trocá-la? Está aí também uma boa pergunta, doutor. Uma boa pergunta para esclarecer para toda a população. Quando a gente fala de escova dental, ela precisa ser macia ou extra macia. Por quê? Cada vez que a gente escova os dentes, a gente faz uma microagressão ao esmalte do nosso dente, que é um tecido mineralizado. O ideal é que a gente faça uma mínima agressão, pensando que nós vamos escovar os dentes, né, hoje em dia, com a nossa expectativa de vida da população, até os 80 anos, digamos. Né? Eu não sei vocês aqui no estúdio, mas os meus avós não tinham dentes, usavam próteses totais. Né? E dentadura, né? Justamente. E hoje a gente sabe que a expectativa de vida e o acesso ao cuidado, à saúde dental, proporciona, né, que nós tenhamos pacientes hoje com 70 anos com todos os dentes em boca. Verdade. Como esses dentes vão chegar até lá? É importante também pensar nisso. E a utilização das escovas macias e extramacias ajudam nesse processo, a prevenir o desgaste do esmalte dental.
Você via, estava me lembrando agora, eu levei um susto, cara. Um dia que eu encontrei a minha avó, tinha dormido na casa dela, ela sem a dentadura, ela me assustou até, que eu nunca tinha visto ela sem a dentadura. Agora, uma outra coisa também, uma curiosidade que me vem aqui. Alguém me falou para eu evitar de deixar a escova bem próximo do vaso sanitário, porque a escova poderia absorver alguma coisa ali dentro do próprio banheiro. Tem alguma coisa a ver, doutor? Tem sim. O banheiro é um ambiente contaminado, né, que requer uma limpeza constante. Mas é importante deixar a escova distante do vaso sanitário, pois sempre ao darmos descarga, né, o ideal é também fecharmos a tampa, algumas partículas e bactérias ficam suspensas no ambiente. Então, sempre secar a escova, proteger a escova, tá, do contato com o meio externo e deixar o mais afastado possível desses meios mais contaminantes. Então, tá? faz sentido, não é exagero, Faz não. sentido. E essa substituição, essa troca, que acho que também foi parte da pergunta, é interessante que ela seja feita a cada 3 meses. Isso é uma média. Né? Se você percebe que a sua escova abre as cerdas antes dos 3 meses, já está em tempo de trocar. Esclarecimentos bem úteis aqui no Fala Doutor. Próxima pergunta, por favor, gente. Adriano Martins, da cidade de Estância. Quando o clareamento dental é indicado, doutor Tauan? Sempre que a cor dos seus dentes, né, a cor do seu dente, Adriana, for uma queixa para você. Né? O tratamento do clareamento dental é um tratamento seguro, eficaz contra dentes escuros. Se eu quero clarear o meu dente, a melhor alternativa para isso é a utilização do clareamento dental. Né? A gente vê hoje em alta a utilização de facetas, de lentes de contato. São procedimentos mais invasivos. O clareamento dental seria o tratamento menos invasivo para a alteração de cor dos seus dentes, tá? Desde que executado por um profissional especializado na área. Né? É importante ressaltar que aqui no Brasil é proibido, inclusive, a venda de produtos clareadores, né, à base de peróxido de hidrogênio, com concentrações maiores, né, maior de 6%, somente os dentistas podem fazer essa prescrição. Aliás, me ocorreu também, pode prejudicar de alguma forma o próprio esmalte dos dentes, doutor, dependendo do produto? Então, se a gente faz uma agressão assistida, né, que nós chamamos, na verdade a gente vai mudar a cor daquele dente, consegue remover pigmentos daquela região, sem agredir o tecido do esmalte. Então é um tratamento seguro e eficaz, com muita evidência científica, com muita comprovação científica do tratamento. Talvez seja um dos tratamentos estéticos odontológicos mais seguros para utilizarmos nos pacientes. E quem diria a tal da lente de contato para os dentes? Coisa impressionante, né, doutor? Como evoluiu, né? Temos uma próxima pergunta, por favor. Luciana Cruz, bairro Luzia, Aracaju. Doutor Tauan, implante dentário é indicado para quem tem retração de gengiva? E o que significa retração de gengiva que eu não sei, doutor? Luciana, a retração da gengiva, Sérgio também, sempre que a gengiva ela muda de posição, né, ela migra de posição, normalmente por conta de uma perda óssea nessa região, a gente chama de retração gengival. Normalmente a parte da raiz desses dentes ficam expostas. Isso causa desconforto, como sensibilidade dental, tá? O tratamento do implante dentário é um tratamento viável, sempre que a gente precisa devolver dentes para o paciente de forma fixa, tá? Então a gente usa os implantes dentários para isso. Se o paciente tem uma retração gengival, existem outros tratamentos menos invasivos, inclusive, né, assistidos por especialistas em gengiva, periodontistas, para conseguir reverter esse quadro. Muito legal, doutor. Mais 2 perguntas. Essa é da Manueli Medeiros, bairro Inácio Barbosa, também na capital. Doutor Tauan, como é feito o processo de restaurações estéticas? Ótimo. A gente pode utilizar vários materiais para fazer as restaurações estéticas. A gente tem que pensar sempre que quando nós recebemos restaurações nos nossos dentes, a gente fica refém de um procedimento, né? Ele precisa estar ali. Principalmente se o seu dente recebe desgaste de tecido, para isso, um preparo dental. Então tomem cuidado, né? São tratamentos viáveis, mudam vidas, sorrisos, mas precisa ter uma indicação. Precisamos tomar cuidado, né, com a manutenção desses dentes em boca. Então nós temos tratamentos menos invasivos. As facetas estéticas, por exemplo, elas podem ser executadas sem desgaste, por exemplo, em alguns casos específicos. Então é importante a estética, mas sempre trabalhar com segurança nesses casos. Beleza, doutor Tauan. Vamos lá para
Última pergunta, só para a gente fechar essa importante entrevista com o doutor, professor Tauan, Larissa Garcia Ribeirópolis. Qual a importância de usar o fio dental e como usá-lo, doutor Tauan? Mais uma pergunta legal, né? Ótimo, Larissa. Para fechar essa conversa sobre higiene bucal, né? Falamos sobre escova, sobre limpeza da língua, e não existe limpeza da cavidade oral sem usar o fio dental. Então, pelo menos uma vez por dia, tá? O paciente, o indivíduo deve utilizar o fio dental. O ideal também sempre após as refeições, né? Porque somente o fio dental vai conseguir limpar entre os dentes, numa região onde a escova não consegue chegar para fazer essa higienização, tá? Então a indicação é pelo menos uma vez ao dia e de preferência à noite, né, antes de dormir, porque é o período que a gente passa mais tempo com a diminuição da salivação e sem uma proteção da nossa boca. Eu sempre digo, doutor Tauan e gente, o privilégio que é ser jornalista e aprender. A gente vai aprendendo, a gente vai conversando. Uma entrevista altamente produtiva. Ele que é doutor, que é professor em odontologia e que nos deu o prazer da sua presença nos ensinando mais, né, doutor? Quanto é importante a saúde bucal. O pessoal sempre fala, né? A saúde começa pela boca. Então vamos nos cuidar e procurar sempre especialista. Doutor Tauan, prazer em conhecê-lo e muito obrigado pela sua presença com a gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tauan Rosa.